Fala galerinha do oitavo ano das escolas municipais de Teresina, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Barroso. Essa é mais uma aula sua de língua portuguesa. Vamos lá? Na aula de hoje, vamos tratar do tema relações discursivas marcadas por conjunções. Não serão todas as conjunções, vamos trabalhar na aula de hoje com a ideia de concessão, ou seja, com as conjunções subordinativas concessivas. Certo? E faremos isso através do gênero textual romance. Também não será o livro, o romance inteiro, porque é uma obra muito grande, mas vamos trabalhar com fragmentos, com pedaços do romance, certo? E por último, vamos fazer um exercício abordando o tema da aula de hoje, que é o sentido dessas conjunções, a relação lógica marcada por essas conjunções. Tudo bem? Tudo certinho aí? Então se prepare, pegue seu caderno, se você ainda não pegou, se concentre e vamos lá. Inicialmente, vamos fazer aquilo que toda aula de língua portuguesa tem que ter, uma leitura. Não é verdade? Então vamos lá. A leitura será sobre um livro cujo protagonista é bem conhecido entre os jovens. Já tivemos filmes falando dessa obra, vários filmes, é uma série. Deixa eu ver se eu posso dar mais alguma pista. É um jovem bruxo, né? Ele tem diversas aventuras com dois amigos. E aí? Será que pelas pistas, será que você já sabe quem é? É isso aí. Hoje vamos fazer a leitura de um trecho do terceiro livro da série Harry Potter, chamado Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Você já deve ter ouvido falar nele, não é verdade? Então, para quem já assistiu ao filme, sabe que o livro conta sobre o terceiro ano de Harry Potter na escola de magia e bruxaria na Hogwarts. Nesse livro não há aparição do famoso Voldemort. A trama apresenta um novo perigo, né, para o personagem, diferente dos dois primeiros, que é o Sirius Black, que teria um feitiço muito poderoso, né, e representa uma ameaça ao Harry Potter. Ele havia fugido de uma prisão de Azkaban, na prisão de Azkaban. Então por isso até que o livro se chama O Prisioneiro de Azkaban, né, que é o Sirius Black. E estaria justamente perseguindo o Harry Potter, né, a fim de aniquilá-lo. Mas ele, junto com seus dois amigos, o Rony e a Hermione, começam a investigar e acabam descobrindo muitos segredos que envolvem então a sua já falecida família. Vamos lá, vamos ler um trechinho desse romance? Você vai gostar. Capítulo 1. Harry Potter era um menino bastante fora do comum em muitas coisas, mesmo que procurasse não demonstrar. Para começar, ele detestava as férias de verão mais do que qualquer outra do ano. Depois, ele realmente queria fazer seus deveres de casa, mas era obrigado a fazê-los escondido, na calada da noite. E além de tudo, também era bruxo. Era quase meia-noite e Harry estava deitado de bruços na cama, as cobertas puxadas por cima da cabeça, como uma barraca, uma lanterna em uma das mãos e um grande livro encadernado em couro, aberto e apoiado num travesseiro. Harry correu a ponta da caneta de pena de águia pela página, franzindo a testa, à procura de alguma coisa que o ajudasse a escrever sua redação. A queima de bruxas no século XIV foi totalmente despropositada. Discuta. Então, aí era o tema da redação, não é? Harry prendeu a caneta entre os dentes e passou a mão embaixo do travesseiro à procura do tinteiro e de um rolo de pergaminho. Papel, não é? Embora tivesse dificuldade, conseguiu encontrar. Devagar e com muito cuidado, retirou a tampa do tinteiro, molhou a pena e começou a escrever, parando de vez em quando para escutar, porque se algum dos Dursley, a caminho do banheiro, ouvisse sua pena arranhando o pergaminho, ele provavelmente ia acabar trancafiado no armário embaixo da escada pelo resto do verão. A família Dursley, que morava na Rua dos Alfeneiros, 4, era o motivo pelo qual Harry jamais aproveitava as férias de verão. Tio Walter, tia Petúnia e o filho deles, Duda, eram os únicos parentes vivos de Harry. Eles tinham uma atitude muito medieval em relação à magia. Os pais de Harry, já falecidos,
que tinham sido bruxos nunca eram mencionados sobre o teto dos Dursley. Durante anos, tia Petúnia e tio Walter tinham alimentado esperanças de que, se oprimissem Harry o máximo possível, seriam capazes de acabar com a magia que houvesse nele. Para sua fúria, tinham fracassado. Agora viviam aterrorizados que alguém pudesse descobrir que Harry passara a maior parte dos últimos 2 anos na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. O máximo que podiam fazer, porém, era trancar os livros de feitiços, a varinha, o caldeirão e a vassoura de Harry no início das férias de verão e proibir que o menino falasse com os vizinhos. A separação dos livros de feitiços tinha sido um verdadeiro problema para Harry, porque os professores em Hogwarts tinham passado muitos deveres para as férias. Muitos deveres de casa, não é? Muitos exercícios de casa, tarefas. Uma redação particularmente espinhosa sobre poções redutoras foi pedida pelo professor de quem Harry menos gostava, o professor Snape, que ficaria encantado de ter uma desculpa para castigá-lo com 1 mês de detenção. Por isso, Harry tinha aproveitado uma oportunidade que surgira na primeira semana de férias. Quando tio Walter, tia Petúnia e Duda foram ao jardim admirar o novo carro da companhia a serviço do tio Walter, em altas vozes para que toda a rua ouvisse, Harry desceu silenciosamente as escadas. Apesar do medo, arrombou a fechadura do armário sob a escada, apanhou alguns livros e os escondeu em seu quarto. Desde que não deixasse manchas de tinta nos lençóis, os Dursley não precisariam saber que ele estava estudando magia à noite. Pessoal, esse é um trecho do livro, né? Passa muito bem aí a questão da narrativa, dos elementos da narrativa, né? A gente pode perceber a questão dos personagens, do espaço, a maneira como o narrador se posiciona em relação à descrição dos fatos, né? A sequência das ações. Esse trecho é só uma parte do romance. E olha, atenção, eu digo romance, eu estou me referindo ao formato do texto, ao gênero textual, não uma história amorosa, uma história de amor. O livro não trata disso, não é sobre isso. Mas você sabe o que é um romance? Vamos lá, o que é um romance? Então veja, eu vou apresentar algumas características, mas não ache que isso é uma regra, que todo romance tem isso. O gênero romance apresenta muitas modificações, mas essas características que eu irei apresentar irão passar um entendimento melhor do gênero, tudo bem? Então vamos lá. Uma característica do romance é ser uma narrativa longa. E quando eu digo longa, não há uma definição do que seja, um número, por exemplo, de páginas que um romance deva ter para ser considerado romance. Mas ele é mais longo do que a novela, mais longo, óbvio, do que o conto e do que a crônica. Então, justamente por ser longo, ele vai apresentar muitos personagens, espaços variados, diversos conflitos e, consequentemente, a história ela vai ser mais complexa, né? O enredo ele vai ser mais, vai ter uma dificuldade maior em relação ao conto, à crônica e à novela. Ele vai ser em prosa, e aí quando eu digo em prosa, eu estou falando em parágrafos, quer dizer, diferente de versos. Outra característica é uma narrativa de fácil compreensão. Eu falo de fácil compreensão em relação à linguagem, tá? Se você pegar romances contemporâneos, obviamente a linguagem você tem um entendimento maior. Se for romances clássicos da literatura, a linguagem será um pouco diferente, porque, óbvio, na época em que os romances foram escritos, a língua portuguesa, até os dias atuais, passou por diversas modificações. Então, talvez você tenha alguma dificuldade em relação ao vocabulário. Mas, no geral, os romances são de fácil compreensão. Os temas podem ser pessoais, e quando eu falo pessoais, está ligado à pessoa, então a sentimentos, saudade, amor, enfim, paixão, raiva. Pode ser temas relacionados à sociedade em si, então diversos romances apresentam críticas sociais, por exemplo, ao comportamento da relação humana em sociedade. E os temas também são corriqueiros, e isso até facilita o leitor se aproximar mais do texto em que ele está lendo, né?
Então, justamente por não ser algo, meu Deus, é algo tão diferente, fora da minha realidade, não, são temas que acontecem no dia a dia. Tudo bem, pessoal? Uma outra característica é que os personagens, mesmo que fictícios e vivendo em situações aí inventadas, porque o romance ele é uma ficção, eles estão num contexto histórico e as circunstâncias são reais. E aí tem um termo muito próprio da literatura que é a verossimilhança, quer dizer, o texto literário ele vai se aproximar muito da realidade em que os leitores estão, certo? Então, essa realidade é que as histórias vão trazer um contexto em que dá para sinalizar quando acontecem, quando as ações dos personagens estão localizadas em determinado tempo, em determinado espaço, né? Em determinado contexto, certo? E passam essa ideia realmente de realidade, que aproxima bastante o leitor da obra. Uma outra característica é que o romance ele apresenta diversas temáticas. Então, a depender da temática, o romance pode ser de aventura, pode ser um romance histórico, um romance policial, certo? Então, por isso que é difícil ter uma classificação correta, digamos, fixa do romance. Porque ele apresenta diversas temáticas e, de acordo com cada temática, o gênero vai se modificando, ok? Então vamos lá. Vou trazer aqui alguns trechos do texto que a gente acabou de ler, para que vocês percebam uma coisa interessante. Vamos lá, o primeiro trecho diz assim: Harry Potter era um menino bastante fora do comum em muitas coisas, mesmo que procurasse não demonstrar. Para começar, ele detestava as férias de verão mais do que qualquer outra época do ano. Depois, ele realmente queria fazer seus deveres de casa, mas era obrigado a fazê-los escondido na calada da noite. E além de tudo, também era bruxo. Vamos lá. Pessoal, apresento a vocês uma ideia de concessão. Vamos pegar esse trecho em que ele diz: Harry Potter era um menino bastante fora do comum em muitas coisas, mesmo que procurasse não demonstrar. Olha, chamo a atenção de vocês para a seguinte expressão, mesmo que. Essa expressão que vocês estão vendo aqui, ela expressa uma ideia de concessão. Professor, o que é isso? É algo que poderia impedir determinada ação ou fato, mas que não impede. Veja, o Harry Potter, ele procurava não demonstrar sua estranheza, o seu comportamento incomum. Mas isso não impede, esse fato de procurar não demonstrar, isso não impedia ele de ser, né, de ter um comportamento incomum. Então, veja, a ideia de concessão, mais uma vez, passa uma ideia de algo que poderia impedir determinado fato ou determinadas ações, mas que não impede. Tudo bem? Então, quando a frase diz Harry Potter era um menino bastante fora do comum em muitas coisas, mesmo que procurasse não demonstrar, a gente tem a ideia aí de que o Harry Potter ele procurava não demonstrar as suas estranhezas, mesmo assim isso não impedia ele de ser bastante incomum para outros garotos, né, da idade dele. Tudo bem, pessoal? Vamos ver outros exemplos. Isso vai ficar bastante fixo na memória de vocês. Harry Potter prendeu a caneta entre os dentes e passou a mão embaixo do travesseiro, à procura do tinteiro e de um rolo de pergaminho. Embora tivesse dificuldade, conseguiu encontrar. Devagar e com muito cuidado, retirou a tampa do tinteiro, molhou a pena e começou a escrever, parando de vez em quando para escutar, porque se algum dos Dursley, a caminho do banheiro, ouvisse sua pena arranhando o pergaminho, ele provavelmente ia acabar trancafiado no armário, embaixo da escada pelo resto do verão. Então vamos lá, o trecho que interessa pra gente e que passa essa ideia de concessão é essa daqui. Embora tivesse dificuldade, conseguiu encontrar. Encontrar o quê? Não é o que ele procurava, que era o tinteiro e o rolo de pergaminho. Então veja, embora ele tivesse dificuldade, e aí essa conjunção passa a ideia de concessão, ele tinha dificuldade? Tinha. Isso impediu ele de encontrar? Não. Então, mais uma vez, a ideia de concessão
é como se fosse uma ideia contrária de algo que poderia impedir uma ação ou um fato, mas que não vai impedir. Então, embora ele tivesse dificuldade, conseguiu encontrar. Tinha dificuldade? Ele tinha, mas isso não impediu ele de encontrar. Ele encontrou mesmo com dificuldade. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia de concessão. E essa conjunção embora é uma das conjunções que estamos aí apresentando, que são as conjunções concessivas. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Harry desceu silenciosamente as escadas. Apesar do medo, arrombou a fechadura do armário sob a escada, apanhou alguns livros e os escondeu em seu quarto. Desde que não deixasse manchas de tinta nos lençóis, os Dursley não precisariam saber que ele estava estudando magia à noite. Então vamos lá. Qual o trecho que interessa pra gente? Qual o trecho que traz aí a ideia de concessão? Perceba, apesar do medo, arrombou a fechadura do armário sob a escada, apanhou alguns livros e os escondeu em seu quarto. Veja, essa locução conjuntiva aqui, ó, digo locução conjuntiva e não conjunção, porque aqui eu tenho duas palavras, dois termos. Se tivéssemos apenas um, seria uma conjunção. Mas, como eu tenho dois termos aqui, chamo de locução conjuntiva. Essa locução conjuntiva, apesar do medo, arrombou a fechadura do armário sob a escada, apanhou alguns livros e escondeu em seu quarto. Perceba a ideia de concessão. Você já viu aí? Ó, apesar do medo, ou seja, ele sentia medo. O medo poderia ser um fator que impedisse ele de arrombar a fechadura do armário e pegasse os livros. Não é verdade? Mas isso impediu? O medo impediu ele de arrombar a fechadura do armário? Não. Então aí está mais uma vez a ideia de concessão. Então, novamente, a concessão traz aí a ideia de algo que poderia atrapalhar, de que poderia interromper, de que poderia parar determinada ação ou fato, mas que não vai parar, não vai impedir de que aconteça. Então, apesar do medo, ele arrombou a fechadura do armário. Ou seja, o medo ele poderia ser um fator que inicialmente poderia evitar ele de arrombar o armário, a fechadura do armário, mas não impediu. Então está aí a ideia de concessão. Tudo bem, pessoal? Foram 3 exemplos para que vocês pudessem analisar comigo essa ideia de concessão, de como as conjunções, algumas conjunções, trabalham essa ideia. Então, vamos tentar resumir aqui. O que vai ser as conjunções subordinadas concessivas? Concessivas vem de concessão. Vamos lá. Essas conjunções ou locuções conjuntivas, como acabamos de ver, elas vão passar um sentido de algo, uma particularidade, uma ressalva, que inicialmente poderia impedir a ocorrência de uma ação ou de um fato, mas que não vai impedir, como eu mostrei para vocês nos 3 exemplos do trecho do romance do Harry Potter. Tudo bem? Então, algo que inicialmente parece que vai impedir, mas não impede. Não impede que o fato, que a ação aconteça. Tudo bem? Então, vamos entender outros exemplos de conjunções ou de locuções conjuntivas que têm esse sentido, professor. Temos a questão do embora, do mesmo que, do ainda que, do apesar de que, certo? Então, essas conjunções são as mais populares. Então, eu posso até te dar um exemplo aqui. Mais um exemplo, né? Se eu dissesse, apesar de ter chovido, os meninos jogaram bola. Veja, apesar de ter chovido, a chuva poderia ser um fator que impedisse os meninos de jogarem bola, não é verdade? Mas isso não impediu. Então, está aí o sentido da concessão. De algo, uma ressalva, uma particularidade, que inicialmente poderia impedir a ocorrência de uma ação, mas que não vai impedir. E os exemplos de conjunções ou de locuções conjuntivas que exprimem essa concessão, que por isso recebem o nome de conjunções concessivas. Temos o exemplo do embora, do mesmo que, do ainda que, do apesar de, né? O apesar de que. Enfim,
Então está aí, pessoal. Vamos praticar? Vamos lá. Temos aí um trecho do livro Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, e vou fazer a leitura com vocês, depois a gente resolve uma questão. Vamos lá. Dia a dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta, da partida, da viagem. Mas isso devagarinho, ao acaso das reflexões. Foi assim que vim a conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. Dessa vez ainda, foi graças ao carneiro. Foi bruscamente o príncipezinho me interrogou, pois bruscamente o príncipezinho me interrogou, tomado de grave dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Não compreendi logo porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o príncipezinho acrescentou: por conseguinte, eles comem também os baobás? Fiz notar ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo todo um rebanho de elefantes, eles não chegariam a dar cabo de um único baobá. A ideia de um rebanho de elefantes fez rir ao príncipezinho. Seria preciso botar um por cima do outro. Vamos lá, vamos para a questão. Qual trecho do texto apresenta uma oração que exprime uma concessão? O que a gente acabou de falar, a concessão é algo que poderia impedir determinada ação ou fato, mas que não impede. Poderia, mas não impede. Vamos lá, letra A. Mas isso devagarzinho ao acaso das reflexões. B. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro. C. Por conseguinte, eles comem também os baobás? D. Mesmo que ele levasse consigo todo um rebanho de elefantes. E então, pessoal, 30 segundos para a resposta de vocês. Pronto, então vamos lá. Então, voltando à pergunta, qual trecho do texto apresenta uma oração que exprime concessão? Bom, para achar o trecho, você precisaria entender o que é uma concessão e, por conseguinte, descobrir a conjunção que passa essa ideia. É a letra D, não é? Mesmo que ele levasse consigo todo um rebanho de elefantes, vamos lá no texto, ó. Mesmo que ele levasse consigo todo um rebanho de elefantes, eles não chegariam a dar cabo de um único baobá. Certo? Então, essa ideia de concessão, ela está presente nesse trecho. E você poderia facilmente encontrar observando a questão da conjunção, da locução conjuntiva. Tudo certo, pessoal? Vamos para mais uma questão. Agora trazendo aí um trecho do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos lá. Ergueu-se nas pontas dos pés, mas isto lhe arrancou um grunhido. Os calcanhares esfolados começavam a afligi-lo. Distinguiu o cocó de Sinha Vitória, que se escondia atrás de uma coluna. Provavelmente os meninos estavam com ela. A igreja cada vez mais se enchia. Para avistar a cabeça da mulher, Fabiano precisava estirar-se, voltar o rosto. E o colarinho furava-lhe o pescoço. As botinas e o colarinho eram indispensáveis. Não poderia assistir a novena calçado em alpergatas, que são as chinelas, não é? A camisa de algodão aberta, mostrando o peito cabeludo. Seria desrespeito. Como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano. E sempre vira, desde que se entendera, roupas de festas assim, calça e paletó engomados, batinas de elástico, chapéu de baeta,
colarinho e gravata. Não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. Supunha cumprir um dever, tentava aprumar-se, mas a disposição esmorecia. O espinhaço vergava naturalmente, os braços mexiam-se desengonçados. Vamos lá, vamos entender a pergunta. No trecho, não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. A palavra destacada embora exprime a ideia de quê, pessoal? De consequência, de explicação, de concessão ou de finalidade? Vamos lá, 30 segundos para vocês. Vamos lá? A pergunta é: no trecho, não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. A palavra destacada, que é embora, exprime ideia de quê, pessoal? Vamos tentar ler a frase. Não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. Ou seja, ele sofria com a tradição. E isso poderia ser um impedimento, né? Poderia sim ser um fator que prejudicasse a tradição, em que possibilitasse ele prejudicar a tradição, não indo vestido com as roupas, com os adereços, com roupas, né, que ele considerava adequadas à missa, não é? À novena. Então, justamente por eles não ter essa roupa adequada, ele sofria com isso, mas não prejudicaria a tradição, ele se vestiria para ir à novena, dessa forma. Então, a ideia de concessão está no fato de que, embora ele sofresse com a tradição, sofresse no sentido de não ter as roupas adequadas para ir a uma novena, mesmo assim, ele não se arriscaria a prejudicar a tradição indo de outra maneira para a novena, certo? Com outras roupas que ele considerava inadequadas. Então, o fato de sofrer com a tradição poderia ser um fator que impedisse ele, que prejudicasse, né? Que impedisse ele de ir à novela com outras roupas. Mas ele disse que não faria isso. O narrador, né, segundo o narrador, ele não arriscaria prejudicar a tradição, embora ele sofresse muito com ela. Tudo bem, pessoal? Então, a expressão aí é de concessão, como a gente já viu durante a aula. Perfeito? Então, resumindo a aula de hoje, estudamos as características do gênero romance. Vocês puderam ver que se trata de um gênero narrativo, longo, mais longo que o conto, mais longo que a crônica, mais longo que a novela. Apresentando, claro, os elementos aí, personagens, espaço, tempo, muito ampliados, né, em relação a esses outros gêneros que eu acabei de falar. E vimos também a questão das conjunções concessivas, que vocês viram que se trata dessa ideia de concessão. É a ideia que apresenta um fato que poderia impedir uma ação, mas que não impede. Certo, pessoal? Então, obrigado, fique em casa e estude. Um grande abraço. Tchau!